Tudo Tudo bem? bom? Tudo jóia. Só ajeitar Bom, minha câmera aqui. Mano, pode falar, pode falar. Aí. eu tinha reservado apenas meia hora, porque eu tô na empresa, né? Tá. E aí mas dá pra gente conversar, acredito, esse tempo, né? Não, beleza, dá sim. Eu quero o que eu puder fazer para te ajudar. A ideia dessas aulas é ver um pouco do material ou tirar alguma dúvida, Aham. independente do tempo. O foco é no que você precisa. Como é que eu Tá. posso te ajudar? Então, bom, primeiramente, obrigado, né? É um Ah, prazer estar falando contigo. Eu acompanho o seu trabalho e principalmente pelos tutoriais da Canon College. legal. Obrigado. São, ajudou bastante aí na evolução. Eu fotografo como hobby, né? Não tenho pretensão de me tornar um profissional Tá. e eu gostaria de aprender um pouco das técnicas, né? Eu tenho dificuldade principalmente na relação entre cena, né? Composição de Ah, cenário, tá essas bom, tá bom. coisas. Quando você falou cena, eu fiquei pensando se era naqueles modos de prioridade de cenas. Não, não. Tá. Composição de Na composição, tá. cenário é a relação entre diafragma e obturador, né? Tá. As fotos que eu vou te mandar, você vai observar que, assim, quando eu focalizo uma imagem, né, um objeto, o que que eu procuro fazer, né, instintivamente colocar a câmera na fotometria no zero, né? E normalmente, quase 100% dos casos, eu controlo o obturador, né? Que Tá. eu acho que é mais fácil mexer na bolinha lá da câmera. Isso você está usando o manual ou está usando o AV? O manual. Tá bom. Manual. A minha câmera sempre é a T6 Tá. e eu tenho hoje duas lentes, né? Aquela 18-55 do kit e uma grande angular. Tá. Eu perguntei se você estava usando o AV, porque como você falou que tinha dificuldade só em obturador e diafragma, você não incluiu o ISO, Aham. eu fiquei imaginando que você pudesse ter usando um ISO automático, alguma coisa assim. Uhum. Não, eu uso sempre o 100, né? Tá, beleza. Eu acho que a gente pode começar a ver as fotos. Aí você falou de mandar as Sim. fotos. Você consegue compartilhar a tela comigo, eu vejo na sua tela. Não, então é que ela não tá no meu computador, né? Ela tá, Eu tá tô. onde? Tá no meu celular. Se ele tiver plugado, eu acho que a hora que você clicar no share, ele vai aparecer a opção se você consegue talvez até escolher o celular para compartilhar. Então é que o meu celular, eu tô sem o USB aqui do celular. Tá. Essas fotos estão em algum Instagram, alguma página, alguma coisa? Porque você pode abrir o Eu pensei browser. porque te enviar pelo WhatsApp seria ruim. Não, não seria. Eu só acabei de desconectar que meu telefone vai acabar a bateria. Ah, tá. Deixa eu ver se eu acho um USB aqui, só um instante. Não, então vai me mandando, eu vou conectando aqui. A gente vê o que for chegar primeiro. Tá. Bom, você vai observar, eu gosto muito de fotografia de paisagens, né, e de lugares. Tá. Ó, posso ir falando já? Enquanto você está fazendo Pode ir isso? falando. Que você falou da fotometria zerada, né? Quando a gente está aprendendo a entender fotometria, entender obturador, diafragma e ISO, eu sempre recomendo que a gente ache o zero. Que você Certo. acha o zero, fotometrou zerado, zerado, zerado. Mas depois que você começa a dominar um pouco mais, a gente não precisa zerar sempre o fotômetro. A gente tem que interpretar Aham. a cena que a gente vai fotografar e aí ver, ó, eu quero deixar entrar mais luz, eu vou usar um ponto a menos, um ponto a mais, um ponto e meio a menos, um ponto e meio a mais. E aí a gente vai Uhum. interpretando e equilibrando isso. Mas você me mandou aqui, né? Entendi. Aham. Beleza, deixa eu já baixar, aproveitar enquanto tem bateria. Então a gente não precisa ficar. Eu consigo baixar todas de uma vez? Espera só um pouquinho, tá? Tá. E assim, uma outra dificuldade que eu tenho, o Felipe, por exemplo, às vezes eu vejo as suas fotografias, né? Às vezes você, por exemplo, fotografa uma pedra.
Mas quando eu olho a fotografia, vem uma sensação, sabe? Você tenta transmitir alguma coisa. Hum. Eu, por exemplo, as fotografias que eu tiro, eu não consigo, às vezes, através da fotografia, expressar alguma coisa, entendeu? Ah, tá, entendi, entendi. Peraí que a gente já fala sobre isso. Isso é um ponto legal. Não sei se é falta de criatividade ou alguma coisa. Olha, peraí que a gente já conversa sobre isso. Estou baixando as fotos. Você mandou mais? Eu mandei mais uma, vou te mandar mais uma, duas. É porque já manda as que você já quer ver todas de uma vez, porque se acabar a bateria, eu consigo baixar, que agora eu estou conectado. A última que você mandou é do pessoal jogando capoeira? Isso. Tá bom. Então, só um minutinho, que agora eu vou pegar essas fotos e colocar numa pasta. São 7 fotos. Isso, eu vou te mandar mais 5 aí, as 5 últimas, que são aqui de São Paulo. Você tá morando aonde, na Itália? Em Milão. Em Milão? Pode mandar aí, tô esperando. Pronto, acho que isso. A última é que tem uma árvore e um muro. Exato. Tá bom. É como o normal não o normal, né? Mas o comum é a gente compartilhar a tela. Por isso que eu nem falei nada de mandar as fotos antes, não. Aham. É que Aí. eu esqueci o Não, negócio em tranquilo. casa. Tranquilo. Então vou desconectar agora. Beleza. Selecionar as fotos. Abrir. Só um segundo. Aí, beleza. Então agora, então vamos lá. Só um minutinho eu já vejo as fotos. Só falar isso do obturador diafragma e ISO. Então, só para terminar isso, amarrar. Aham. Precisa interpretar a cena de luz do que você quer. Por exemplo, aqui nesse ambiente que eu estou numa luz super homogênea. Mas se eu abrir a janela, vai ter Uhum. uma luz muito mais forte do que aqui, entrando, iluminando toda essa cena. Se o meu quadro for mais para cá, que assim, pode ser que o fotômetro me dê uma outra informação, porque ele vai medir toda essa área e o centro. Pode ser que ele me dê uma informação de que tem muita luz. E aí você zera o Aham. fotômetro, aqui em volta vai sair ok, e aqui vai sair muito escuro. Não é o Isso. que a gente queria. O que a gente queria é ter a pessoa aparecendo. Então você tem que Exato. interpretar aquela cena. Falar, então, o fotômetro está me dizendo para eu zerar, que tem muita luz, mas eu vou deixar entrar mais luz ainda, porque o assunto que eu quero está na sombra. Não necessariamente na sombra, mas tem menos luz do que o assunto que está aqui atrás. Então Uhum. preciso deixar entrar mais luz. Então, ele está zerando com 500 de obturador. Eu vou passar para 250 ou 125, são um ponto ou 2 pontos a mais de luz para deixar entrar a luz que está aqui nesse assunto. Faz sentido? Sim, sim. Então é isso, nem sempre a gente precisa zerar o fotômetro. Agora deixa eu lá, vou compartilhar a tela. Aqui. Beleza. Está vendo a imagem já? Sim. Tá. Ó, eu vou falar um pouquinho sobre composição e aí já Tá. vou tentar linkar nas fotos sobre o que você falou de passar alguma mensagem, passar alguma coisa, tá bom? Perfeito. Aqui, por exemplo, eu achei o horizonte muito centralizado. É interessante, eu,
eu ia falar para baixar a regra, baixar o horizonte numa das linhas do terço, né? No terço superior ou no terço Isso. inferior. Eu sempre tenho um pouco de cuidado para falar sobre regra dos terços, Aham. porque como a regra dos terços, como regra de composição, é uma regra muito difundida, muita gente, muitos fotógrafos acham que a regra dos terços é a única coisa que existe sobre composição, e não é. Ela é uma das regras dentro do conjunto de coisas que fazem a composição de uma fotografia. Então, Uhum. não é só ela. Mas eu gosto de falar dela porque ela é um bote salva-vidas naquele momento que a gente não sabe muito bem o que fazer na nossa composição. Vai para a regra dos terços, que vai resolver. Aham. Então, por exemplo, você consegue ver o cursor do meu mouse? Sim. Tá. Então aqui, está numa das linhas do terço. Poderia ter baixado essa linha para um pouquinho mais aqui. Esse Uhum. elemento aqui, ele está num ponto interessante, pensando na regra dos terços. E esse elemento aqui também ficaria um pouco mais baixo. Quando você muda essa linha do horizonte, você Uhum. privilegia alguma coisa. Então, nessa foto, a gente fica na dúvida. Qual era a intenção de privilegiar o quê? O céu ou o chão de sal? A gente fica nessa dúvida. Quando você escolhe um terço, Entendi. por exemplo, se colocasse a linha do horizonte no terço superior, ia ficar claro, olha, o que ele está querendo mostrar é o chão. No terço de baixo, o que ele está querendo mostrar é o céu. E pensando em composição, não é que é só isso, não, ele só vai mostrar o céu, mas é a relação do céu com o Aham. chão, ou do chão com a terra, do chão com o céu, do céu com a terra, da terra com o céu. Pensa assim, tem um personagem principal e um personagem secundário, qual é a relação que eles têm? Uhum. Quando você põe isso no meio, fica na dúvida. Não que seja errado fazer no meio, mas Entendi. o que é legal é ter uma intenção, deixar claro qual que era a intenção que você queria fazer na foto. Então, aí você já responde um pouco da minha dificuldade em relação à intenção, né? Sim. Claro que tem um treino, pensando só em composição. Eu quero contar alguma Aham. coisa, eu quero falar alguma coisa. Não é que a gente pega, quem tem um pouco mais de experiência, pega a câmera, aponta para qualquer coisa assim, faz uma foto e tem uma poesia na foto. Não é isso. Aham. Você vai clicando várias vezes, mesma coisa, e até que você acha, olha, isso aqui ficou mais legal para baixo, olha, isso aqui quer dizer alguma coisa, isso aqui vai me comunicando mais. Tem um estudo ali, tem um suor. Uhum. Não que a gente não possa, sem querer, olhar uma foto, porque tem um treino, né? Tem uma bagagem visual, um vocabulário visual maior conforme você vai avançando na fotografia. Então, a chance de você, num clique, você tem a foto. Mas, normalmente, tem um suorzinho ali. É que os fotógrafos não mostram os tombos, né? Só mostra Entendi. a foto perfeita. Aham. Você já viu um livro sabe a Magnum? A agência de fotografia Magnum? Você conhece ou não? Sei, já ouvi falar. Já ouvi Eles, falar. eles têm um livro que eles lançaram já faz uns anos que chama Contatos. O que são esses Aham. contatos? Os fotógrafos da Magnum fotografavam em filme no que guarda esse livro, no que ele representa na época de filme. E quando você fotografava filme, você mandava revelar o filme e você fazia um contato. O contato são várias fotos pequenininhas. Você está me vendo, né? Eu estou fazendo um monte de gesto aqui. Não sei se está. Uhum. Tá. Sim, sim, tô vendo. É que para mim só aparece você aqui. É. É, então é um monte de foto pequenininha. E aí eles olham aquelas fotos como se fosse o grid do Lightroom, por exemplo. E aí dali vai escolhendo qual que é a Uhum. melhor foto. E na hora que você olha esses contatos, Entendi. um livro que é dessa grossura, você olha os contatos, você vê Aham. todo o processo que o fotógrafo teve para chegar em uma foto, para escolher uma foto. Aí você fala, nossa, Entendi. você vê só a foto fantástica do cara que ganhou o prêmio. Assim, nossa, esse cara é foda, olha que foto incrível que ele fez. Mas na hora que você olha o Entendi. contato, você vê lá que ele fez um estudo de fotometria, que tem uma foto mais clara, uma foto mais escura, que tem vertical, tem horizontal, tem mais para cá, tem mais para lá. É normal. Uhum. Ah, Então, é bom você ter me falado isso, porque quando, principalmente, por exemplo, em viagens, né, a minha esposa, não, mas você demora muito para bater uma foto, o que não sei o quê. E se você tivesse a técnica, já saberia como tirar e o que focar, e entendeu? É bom você ter relaxa. me falado isso. Depois eu mando uma foto do livro para você Aham. ter uma ideia. Não precisa ter o livro, pode ir numa livraria, só folhear ele. Cada página Tá. é uma aula daquele livro.
Mas, claro assim, como eu falei, com treino, você vai chegar no lugar, antes de você botar a câmera na cara, você já vai olhar e vai falar, tá, ó, o melhor ângulo é aqui, a luz vai estar melhor daqui a pouquinho, tá vindo um cara de bicicleta que vai entrar na cena, você consegue prever tudo isso, né? Que eu acho que Isso, o exato. grande superpoder do fotógrafo não é entender obturador, diafragma e ISO, é a Uhum. previsibilidade, ele conseguir prever as coisas que vão acontecer. E aí, beleza, Aham. você tá prevendo tudo, pum, faz a foto, beleza, acabou, posso ir embora. Mas Tá. isso não é o normal. Acontece, mas não é o mais comum. O mais comum é você ficar lá e vai, estuda, claro, e clica aqui, clica aqui. Isso, exato. E aí, qual é o ponto que você chega? Você faz um monte de estudo daquele mesmo ponto de vista. A hora que você vai fazer o seu contato, que você vai escolher a sua foto, só tem foto incrível. Aí é outro problema, É. né? Aí é outra coisa. Mas você tem a foto. Isso é o É. mais importante. Tudo bem? Aham. Posso ir para a próxima? Pode, pode. Ah, uma pergunta. Pode Na sua falar. opinião, você acha que, por exemplo, falando um pouco de diafragma e obturador, você acha que a relação que foi escolhida aqui, eu acho que ela tá super exposta, não? Não, para mim tá Para ótimo. você tá normal, em termos Sim. de qualidade e claridade. Sim, porque tem muita partícula suspensa ali. Então, as montanhas ali, os Andes, eles não vão aparecer nítido mesmo. Então, dá essa sensação de que tá muito claro, de super exposto. Mas eu achei que tá ok. Entendi. Tá, vamos lá. Composição. Percebe que tem uma diagonal nessa foto? Uhum. Tem uma diagonal aqui, ó, saindo desse canto e Isso. indo para cá. Mas ela não é forte. Ela não é o personagem. Ela poderia ser o personagem principal, mas ela não tá forte nessa foto. Se você Uhum. baixa um pouquinho mais, mantendo esse canto onde ele está, mas trazendo esse canto mais para cima, percebe como a diagonal Hum. ia ser mais presente? Não precisa ser tão aqui em cima como eu mostrei, pode ser mais para baixo aqui. Aham. A diagonal ia ser mais interessante, Uhum. porque Ia dar essa uma noção mais de profundidade, né? também, porque essa parte de cima aqui, ela não comunica nada, Ah, é verdade. ela não diz nada. Ela diz, mas ela não nada que colabore, o que acrescente para essa cena aqui. Faz sentido o que eu tô te falando? Pablo? Cortou? Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Faz sentido o que eu tô te falando? Faz todo sentido. Desculpa. E uma coisa que eu sempre deixo claro nessas consultorias: nada do que eu estou falando aqui é uma verdade absoluta. É o meu ponto de vista sobre o trabalho. Vai Uhum. de quem está ouvindo pegar o que interessa e largar o que não acredita. Não, eu não sou dono de nenhuma verdade. Seja eu, seja para quem for que você mostre essas fotos, você tem que pegar o que você acha que é bom, o que te serve e deixar o resto. Tanto para críticas como para elogios. A pessoa chega aqui e fala: "Nossa, que foto linda, que foto incrível". Beleza, pega o que serve, tentando separar o que é ego, né? Nossa, ele achou linda a minha foto aqui, fantástico, eu sou foda. Só tenta pegar só o que serve. Então, eu não estou falando nenhuma verdade, é só um ponto de vista sobre essa foto, Não, sim, faz todo sentido. tá? Próximo. Boa. É, pensando naquilo que eu falei de composição, que é a relação entre os elementos, certo? Aham. Então tem toda a paisagem do Atacama, é no Atacama, né? Isso. Eu tô falando os antes para falar que é outro lugar. Não, é no Você Atacama. conhece lá? Já fui para lá já. Ah, tá. E tem toda a paisagem do Atacama se relacionando com ela ali. Mas Uhum. pensando em composição, como seria se ela tivesse um pouquinho mais deslocada, não tão no centro? Entendi. Eu não estou falando que é melhor ou pior. Normalmente a gente ouve ou lê, né, sobre composição que é não centralize, centralizar não é legal. Às Uhum. vezes é, às vezes não. Nessa foto específica, eu acho que ficaria uma foto mais interessante se ela tivesse deslocada do centro e a linha do horizonte também Certo. privilegiando algum ponto. A E parte mais baixa. pode, tanto faz. O céu estava lindo também, né? Depende. Uhum.
E tem uma coisa também, que eu falo nessas consultorias. Porque você está me mostrando a foto depois que você fez. Não adianta eu falar agora, a foto já está feita. E acontece muito de eu falar alguma coisa, olha, você não fez horizonte X maneira. Ah, eu tenho essa foto. Beleza, eu estou te falando basicamente nessa foto. Se você sabe que tem essa foto guardada em algum lugar, ótimo. Só escolheu essa por outro motivo, X motivo. Mas se você tem essa foto, ótima. Eu só estou dando Não, sim. opiniões que vem na cabeça. Que vem na cabeça parece que elas são aleatórias. Elas não são aleatórias. Tá. Que é isso? Um intruso. Olha como valeria a pena você fechar um pouco mais o quadro, limpando essa pessoa. Pode até deixar esse elemento aqui, mas talvez chegar um pouco mais perto. Tem que pensar em composição, voltando no assunto de intenção, né? O que eu quero, o que é importante para mim dessa foto? Ir lá, fazer a foto do que você quer. Qual é realmente o que eu quero? O que eu quero era fazer um retrato desse cara aqui, mas eu estava com vergonha de chegar perto. Então, chego o mais perto possível que a sua vergonha permite. Tá. Às vezes eu sei que não dá tempo, porque você quer fazer um monte de coisa. Então, tenta compor de uma outra maneira que valorize dali. Mas se a sua foto, e isso eu estou falando não só para essa foto, mas para tudo. Se a sua foto, a sua intenção é isso, vai lá, faz isso. Ah, não, mas eu tenho medo de chegar perto, e é normal, tamo junto. Faz no limite que dá para você fazer. Entendi. Tá. Como é um ponto turístico, eu sei que é difícil fazer foto limpa. Eu sei porque a gente trabalha com pontos turísticos aqui e Super complicado. é um desafio toda vez. Mas aí é tentar achar formas de limpar a cena ou de fazer aquilo fazer sentido na foto. No nosso caso, por exemplo, um dos principais pontos turísticos que a gente usa como fundo é o domo. E para poder fotografar o domo inteiro, a gente tem que se afastar muito do domo. E quando a gente se afasta muito do domo, e também no horário que a gente fotografa tem pouca gente, mas mesmo assim tem gente, a gente quer limpar a cena. O que a gente faz? A gente abaixa o quadro, corta a pessoa na altura da cintura, pega o domo e parece que está vazio. Mas essa é a saída que a gente faz. Nessa foto não tem muito como fazer essa saída. Porque abaixar ali aqui... não tem como. Às vezes esperar também não dá tempo, porque vai outra pessoa, às vezes está em outra língua, que você pede para a pessoa esperar, a pessoa não vai. Então, assim, como foto turística, beleza, tá valendo. Mas como uma foto artística, como uma foto que você tenha uma intenção, que você queira falar sobre aquelas primeiras do Flamingo, por exemplo, que seria um pouco mais de liberdade, porque a gente está num espaço delimitado, ninguém pode avançar aquele pedaço. Então, dos 320 graus ali para você, estão disponíveis para fotografar, sem ninguém. Agora, num recorte turístico, não tem muito o que fazer. Certo? Certo. É aceitar essas coisas. Ó, aqui, por exemplo, como você privilegia o mar. O mar não, é a água. É mar aí não, né? Aqui é o mar. Isso, o mar. Tá. Isso é na Morro de São Paulo. Tá. Olha como você privilegia o mar aí, colocando a linha do horizonte mais para cima. Porque o conjunto de céu aqui, o conjunto de nuvens, não ia dizer nada. Ele tem um padrão, beleza. Acrescenta, ele dá informação, mas ele não é o personagem principal. O personagem principal é essa garça centralizada aí. Percebe a diferença disso? Percebo, sim. Para isso? Até para isso? Exatamente. Tá. Deixa eu voltar aqui, quero falar uma coisa. É que assim, o que eu vou te falar é um pouco complicado, porque eu estou vendo fotos isoladas, eu não estou vendo fotos de uma mesma sequência, para poder ver o seu processo fotográfico. Tá? Mas aqui, por exemplo, se você tivesse feito a foto de um outro ponto de vista mais abaixado, poderia ser uma foto mais interessante.
Eu estou falando isso porque dentro do processo, porque só essa foto aqui eu vi que você estava um pouco mais abaixado. As outras você estava num ponto de vista em pé, Isso. talvez. Eu não tenho muitas informações para saber. E que isso talvez desse uma foto diferente. Quando a gente pensa em composição... Mas diferente em que sentido você diz? Então, é disso que eu estou falando, de trazer personalidade. Quando Ah, você tá. me perguntou, eu gosto de olhar para a foto e ver que ela tem uma intenção, que ela fala alguma coisa, que ela comunica, porque ela tem uma intenção, ela tem uma personalidade. Como que você pode trazer uma personalidade? Tentando buscar um ponto de vista que não é comum de outra pessoa. Ah, Um exemplo que eu dou em aula é, às vezes, não sei se isso já aconteceu com você, de você entregar ou alguém perto de você entregar uma câmera, pode ser o celular mesmo, para uma criança, e ela sai para fotografar e volta com umas fotos incríveis. Por que na maioria das vezes ela volta com uma foto incrível? Porque ela está fotografando de um ponto de vista que a gente não lembra. A gente passou por aquele ponto de vista, mas a gente esqueceu. Quando ela pega a câmera, entendi. fotografando de baixo para cima, ela está mostrando para a gente uma foto de um ponto de vista inédito para a gente. Como eu falei, a gente enxergou daquele ponto de vista, a gente só esquece daquele ponto de vista. Mas ela está Uhum. trazendo um ineditismo para a gente. Então, procurar pontos de vista que sejam diferentes é uma forma de enriquecer a sua composição, de treinar a composição para achar coisas novas. Entendi. Como, por exemplo, que prédio que é que tem aqui atrás? É um prédio histórico? É um prédio histórico. Como seria fazer esse recorte de baixo para cima, cortando todo esse chão, pegando eles no gestual da capoeira, aqui dançando com um prédio histórico no fundo? Entendi. Teria um contexto. Teria um contexto. Exatamente. Eu acho É, que falta contexto, né? sim, nessa foto talvez falte contexto, mas o que eu estou te propondo para você treinar sua composição é sair do comum, é sair do padrão. Uhum. O padrão é estar aqui de pé com a câmera aqui. Isso, exatamente. Essa é a minha dificuldade. É quebrar isso, é explorar coisas novas. Eu vou te É. dar um exercício, só ver uma coisa aqui. Por exemplo, E todas você as pode fotos ver que é tudo centralizado, né? A maioria das minhas fotos são tudo tudo centralizado centralizado e tudo na horizontal. e na horizontal. Eu não vi as outras ainda, mas eu acho que vamos ver. Mas a maioria até agora são horizontais. Uhum. Um exercício, quanto tempo a gente tem ainda? A gente Como é que você dá tem de tempo aí? aproximadamente uns 10 minutos. Tá, beleza. Tem um exercício que eu dou no curso de criatividade que ele talvez te ajude. Ele chama Meu Metro Quadrado. Você já ouviu Uhum. falar desse exercício ou não? Já ouvi falar. Eu recomendo que você faça ele. Como é que ele funciona? Ele serve para você explorar os seus próprios limites. Então, quais limites que a gente tem? A gente tem o limite espacial, a gente tem o limite de tempo, a gente tem o limite técnico. Então, em Dublin eu fiz ele esses dias. O que eu delimitei as pessoas? Olha, vocês têm esse espaço. Então, elas tinham 1 metro quadrado e elas não podiam sair daquele espaço. Uhum. Você pode delimitar um espaço de tempo. Eu tinha delimitado 5 minutos, mas você pode delimitar meia hora. Porque a hora que você fala pouco tempo, 5 minutos é pouco tempo, mas ao mesmo tempo que você fala, então vou dar 1 hora, sobra tempo e te força Isso. no processo criativo. E limitações técnicas. Eu só posso usar a ISO 13200. Aí você vai configurar toda a câmera para trabalhar com prioridade no 3200. Não, eu só posso usar foco manual. Eu não posso ter uma foto desfocada. Quer dizer, não posso ter uma foto focada. Eu tenho que desfocar tudo completamente. Eu tenho que fotografar Entendi. tudo com 5 centímetros de distância. E aí, naquele espaço, naquele tempo, e às vezes até com quantidade de foto, que também às vezes eu delimito uma quantidade de foto. Olha, você só pode fazer 12 fotos. Não é que você pode, no final, ter 12, fazer 50 fotos, apagar 38 e ficar com 12. Não, você só pode fazer 12 fotos, como se fosse um filme fotográfico. Entendi. E ali você começa a explorar. Na primeira vez que se faz esse exercício, sofre um pouco, porque as pessoas ficam focadas no resultado. E o objetivo desse exercício não é o resultado, é o processo. É entender como Uhum. resolver o problema. E entender que o que parece limite te potencializa. Você está ali no espaço fechado, que você não pode sair dali, explorar tudo que tem à sua volta. Naquele tempo que parece pequeno,
5 minutos, vai ser gigantesco. Ou num tempo de 1 hora, eu já dei esse exercício não por 1 hora, já dei por 30 minutos. E aí dividi, olha, você tem que fazer uma foto, vamos dizer que fossem 30 fotos, tem que fazer uma foto por minuto. Se fossem 3 fotos, uma foto a cada 10 minutos. Então, você tinha que ficar lá 10 minutos pensando, tá, beleza, vou fotografar isso aqui. Aí eu ia lá, preparava dentro dos limites técnicos e fotografava. Uhum. É uma maneira de você treinar a sair do comum. E é um exercício que você não precisa fazer você não precisa estar preparado para fazer. Você pode se propor de sopetão, colocar um alarme e fazer. A primeira vez que eu Entendi. fiz esse exercício, que eu bolei esse exercício, eu estava indo dar uma aula particular e eu fiquei preso no elevador. E falaram pelo elevador que o técnico, que eram, sei lá, umas 9 da noite, num sábado, os técnicos só iam chegar em 40 minutos. O que eu ia fazer? Aí eu fiz um ensaio fotográfico dentro do elevador, explorando a textura, os brilhos do elevador, as sujeiras que Aham. tinham. E aí fiquei lá 40 minutos, foi um pouco menos, mas todo esse tempo explorando. Aí eu falei, tá, olha, acho que isso aqui dá para tirar alguma coisa. E aí dali foi que eu bolei o exercício. Então dá para o exercício é para explorar, para buscar coisas, referências diferentes. Como eu falei, na maioria das vezes o resultado não é bom, mas o processo é. De repente, nesse processo, Entendi. você descobre, olha, esse ponto de vista, fotografando de baixo para cima, pode ser legal. Ah, vou usar isso na minha foto. E fica uma referência que fica guardada no seu consciente e inconsciente para você usar num outro momento, numa foto. Entendi. Vamos para a próxima. Olha que legal. Bem bonita a profundidade, a repetição. Ficou bem legal isso, hein? Ficou bem legal? Ficou. Que lente que você usou? Essa aqui foi acho que foi a 1855. Tá. 1855, é. Como é que você tá de tratamento de imagem? Você tá mandando bem? Não? Então, eu utilizo o Lightroom, né? Tá, Mas assim, eu sou muito superficialmente mesmo. tá. Tenta fazer o seguinte, essa foto tá tratada ou não? Essa aqui tá tratada. Tá. Tenta depois, no Lightroom mesmo, passar ela pelo correção de objetiva, que tem nele lá, não Aham. sei se você já passou, e também Correção de objeto. forçar um pouquinho, é que eu não tô com o Lightroom aberto aqui, senão eu já te mostrava. Uhum. Forçar um pouquinho o contraste e a nitidez. Ele tem uma ferramenta nova agora no Lightroom atualizado, que é a textura. Por que eu tô te falando isso? Porque a 1855, ela dá uma leve esfumaçada nesses contraluzes aqui, ó. Não sei se está vendo o cursor? Tô vendo. E parece aberração cromática. E dá um leve contraste junto com o clarity e a textura, vai atenuar isso. Uhum. Tenta depois. Vale a pena. O pessoal despreza muito a 1855, mas É. sabendo usar e sabendo corrigir algumas coisas, vale a pena. Não sei se tem um vídeo meu no nosso canal, no Voa 2, que eu falo sobre a 1855. Eu falo disso, de que se souber usar ela, é uma boa lente. Claro, assim, não dá para você comparar com as lentes da Canon, por exemplo, da série L, que tem o anelzinho Aham. vermelho. São coisas Sim. diferentes. Mas ela é subutilizada, a 1855. Tem um bom potencial. O pessoal despreza a pobrezinha. Essa aqui ela já tá tremida, essa foto, né? Tremida ou não, acho que Essa ela tá aqui desfocada. Ou os dois. tá desfocada. Ele A tava ideia é passando boa. bem no trem. A ideia é boa. Eu acho que vale a pena você tentar fazer de novo. Até com a velocidade lenta que você fez aqui, para poder ter o rastro do trem e o túnel todo congelado, né? Pra ter isso Uhum. com o rastro do trem. Eu acho que vale a pena. É uma foto legal. Só cuidado, tá? Por favor. Com a câmera e com você. Essa também acho que vale a pena refazer. A câmera tem que estar apoiada em algum lugar. Você fez isso em cima da Sim, 23 de maio, é isso? exato. Tá. Tem que tomar Na cuidado. verdade, tinha que ter um tripé, né? Você fez com ela na mão? Foi. Tá. Não, porque eu ia falar que mesmo às vezes apoiando no tripé ou apoiando na própria ponte, você tem que ver se ela não está vibrando. Então, exatamente. A ponte vibra, né? Porque É. passa carro em cima, então. Aí acaba ficando impossível de fazer. Claro que a vibração, o tremido que está aqui, né, dá para perceber que não foi só a vibração da ponte, mas se você quer uma foto muito técnica, tem que tomar cuidado com
com isso, da Uma própria, as pessoas pergunta, passando às vezes tremem. na sua opinião, Felipe, numa foto assim, o que é muito comum eu vejo são as pessoas deixarem os rastros, né? Uhum. Por exemplo, na imagem que está do outro lado, você não vê o carro, você vê apenas O o risco fecho dos de faróis, luz. né? Exato. Na sua opinião, qual é o melhor? Assim, não tem o melhor, né? Mas É isso. Isso já respondeu. entendi. Mas eu acho que qual é o melhor? É mostrar a intenção. Se você Uhum, fica só no risquinho pequenininho, fica parecendo como foi uma foto que saiu errada. Se fica o isso. risco longo, não, a intenção era essa. É a mesma coisa que a gente estava falando sobre a composição. Qual é a intenção? Qual é o objetivo dessa foto? Deixar claro qual que era o objetivo. Aham. As pessoas vão olhar para essa foto e Aqui, achar que eu errei. Tá bom, aqui eu mas tem a tentei fazer intenção. um meio dos dois, né? Mas é que o problema é que saiu tremida. Então, você fica na dúvida. Eu vou fazer um pouquinho o que acho que é o certo, mas vou Aham. segurar um pouquinho. Não, acredita no que você, na sua fotografia e vai. Faz o que você acha que tem que Uhum. fazer. Não se preocupa se É, vão uma achar outra, certo ou errado. uma outra pergunta. Por exemplo, dos lados existe uma parede verde, né? Que no caso não apareceu na foto. É uma configuração da câmera que eu deveria ter mexido? Ou nesse caso, por exemplo, você não mostraria essa parte? Eu não mostraria, mas Aham. um gosto de composição, porque de repente esse elemento que está na parede aqui é importante para a foto. Mas se você faz uma longa exposição e deixa entrar mais luz, tem luz ali. Uhum. O nosso olho consegue olhar e ver lá, então tem luz. Só não é o suficiente de luz para a câmera. Então teria que Entendi. achar um equilíbrio de fotometria para poder deixar entrar um pouco mais aquela luz. Só que pensa, de novo, aquele mesmo exemplo que deu aqui com a janela aberta de fundo. Se você faz uma exposição para iluminar essa parede, talvez os rastros dos carros, ou essa área dos carros fique muito iluminada. Então tem que Ia achar ficar achar o comprometido, né? equilíbrio. Porque se fosse só os rastros dos carros, beleza. Porque eles estão passando e ia ficar só os riscos. Pensa numa estrada completamente no breu. Uhum. Completamente no breu daria, porque ia ter a luz da parede ia ser iluminada pelos faróis dos carros. Mas como tem a luz contínua dos postes ali, elas também estão sendo somadas dentro da sua fotografia. Tá. A dificuldade que eu tive foi essa, porque tinha um pouco de luz, né? Tive que abrir bastante. E também eu tive que aumentar o zoom. O zoom não, o ISO, né? Sim. Porque Por que estava você bem teve que escura aumentar a o ISO? cena. Porque estava escuro, né? Mas aí você não pode compensar no obturador? Então, mas mesmo assim, eu acho que ficou. Bom, eu acho que talvez eu não tenha utilizado a numeração correta do obturador, né? Porque você pode usar um ISO menos sensível, como o ISO 100, por exemplo, 200, Aham. e compensar isso numa velocidade de obturador mais lenta, que era até o seu objetivo aqui. Uma velocidade de eu estou chutando os números, tá? Não sei qual era a fotometria do Ok. ambiente, mas 1/4, ou até segundos positivos, 5 segundos positivos, 10 segundos positivos. Daria para você Eu acho que compensar uma estava em coisa na outra. segundos já. Isso. Até aí, beleza, você vai lá e calcula. Você está ali parado, sem a câmera, você só olha. Para o carro sair daqui até o poste, eu quero um risco desse tamanho aqui. Tá vendo o cursor, Entendi. né? Aham. Eu tô lá olhando, eu vejo que o carro leva 2 segundos para chegar até aqui. Vamos dizer que tá trânsito, né? Que os carros não estão a 100 por hora. Porque a linha 23 é meio difícil mesmo, mas enfim. Mas vamos dizer que o carro leve. Você olhando, você consegue calcular que o carro leva daqui até aqui 2 segundos. Você sabe qual é a velocidade do obturador que você vai ter que usar. Eu quero 2 segundos de obturador. Uhum. E aí você calcula todo o resto, diafragma, ISO, para que dê isso. Por exemplo, vamos dizer que você fez lá a fotometria de 2 segundos de obturador. Estava com o diafragma todo aberto, vamos supor diafragma 4, ISO 100. E ainda o fotômetro está te dizendo que tem muita luz. Não dá para você diminuir o ISO, mas você pode fechar o diafragma. Porque a sua Tá. prioridade é manter a velocidade do obturador lenta em 2 segundos. Uhum. Entendeu a conta? Entendi. Então dá para você calcular, né? Eu quero que o carro, que tem o risco do carro, vamos dizer que você está de madrugada e não tem ninguém, passa um carro. E eu quero o rastro do carro daqui até ele sumir.
e ele leva 10 segundos para fazer isso, fazer todo esse caminho. Então, você sabe que a Entendi. velocidade do obturador que você vai ter que usar é de 10 segundos. Uma dica interessante, nunca tinha pensado nisso. Porque aí você sabe, o rastro que eu quero é fazer todo esse caminho. Se ele leva 1 minuto Aham, para fazer esse caminho, sua velocidade do obturador vai ser 1 minuto. entendi. E aí você tem que compensar todo o resto, diafragma e ISO, para isso. Dependendo até Uhum. da foto, você precisa até colocar filtro ND, de densidade neutra, porque você precisa cortar a luz do ambiente, porque é muita luz mesmo de noite, porque é muito tempo de exposição. Tá. ND, né? ND. Até porque aqui eu estou dando um exemplo fictício, não dá para ser baseado aqui. Porque, como eu Uhum. falei, tem a luz do poste que ela vai ficar sendo somada ali. Então pode ser que fique tão iluminado em 1 minuto que você nem veja o risco da lanterna do carro. De tão iluminado que fique. Entendi. Certo? Certinho. Cara, acho que a gente estourou seu tempo aí. Por mim, tudo É, bem. Eu tô preocupado com você. tem mais quantas fotos aí? Acho que é... Ah, não, essa aqui é a última. Ah, então, essa daí é uma clássica que eu queria demonstrar alguma coisa, mas que no final não fala nada com coisa nenhuma. Tá, o que você queria demonstrar nessa foto? É, então, é uma casa antiga, né? Uhum. Num bairro que já tá mais moderno. Ficou uma casa perdida ali. É que ficou fora de contexto também, né? Então, você já está respondendo as perguntas. Porque você comparar essa casa antiga com uma casa nova, no bairro novo, você não tem o comparativo na foto. O É, que, o que exato. me passa mais é a ideia de abandono, de fantasma, de sobrenatural. Isso me passa mais, Uhum. porque como você fotografou ela com a grande angular e um pouco mais baixo, ela deu uma entortada, então ela parece gigantesca. A árvore que está no primeiro plano, dando a sombra, também dá essa sensação de fantasioso. Então, uma coisa vai colaborando com a outra. Mas me passa mais isso. Uhum. De repente, eu estou indo na minha viagem aqui, tá? Mas de trazer o enquadramento um pouco mais para o lado e fazer essa árvore como uma moldura na lateral da foto, ela participando realmente no quadro, pode ser uma boa. Ou então entrar com a câmera dentro pela gradezinha, fotografar a casa de dentro da grade só para ter a casa. Entendi. Mas você já está pegando a ideia do que você está falando, da sua intenção. Não, eu preciso ter claro qual é o elemento principal da minha foto. Uhum. E isso vai ser treino. Vai ser treino, e não é treino de fotografar cada vez mais. Então vou fotografar mais, vou sair para fotografar todo dia. Não é só isso. Mas é parar, baixar a câmera e olhar para a cena. Tá, o que eu Exato, quero dessa então, foto? Eu quero isso. exato. E aí vai atrás daquilo. Se, Uhum. se no começo, às vezes, falta vocabulário. E vocabulário, eu não estou falando de palavras língua portuguesa, estou falando de vocabulários de imagem, vocabulário, porque fotografia é uma linguagem. Falta Uhum. vocabulário de imagem. E esse vocabulário de imagem a gente adquire fotografando, vendo foto e falando sobre fotografia. Fazendo isso que a gente está Entendi. falando. Que a gente está fazendo. Falando também. Aham. Mas fazendo isso que a gente está fazendo. E vendo muita fotografia. E não é ver fotografia, de abrir aqui, beleza, foto, foto. Foto não é parar. Caramba, como é que o cara fez essa foto? Olha, como é que eu faria essa foto? De ir numa exposição de foto e imaginar como é que o cara fez isso. Como que ele chegou nesse resultado? O que levou ele a chegar nesse resultado? Quais foram as referências dele para ele fazer aquela foto? E isso parece que tá te levando para uma fotografia conceitual, mas mesmo para uma fotografia de paisagem. Você pegar as fotos Uhum. do Ansel Adams, por exemplo, ele fotografava paisagem, mas você olha para a foto dele, tem uma poesia, tem uma organização dos elementos ali fantástica. Você conhece as fotos dele ou não? Ansel Não, Adams. eu vou até pesquisar essa referência. Tá. Eu te escrevo depois. Tá. É um dos principais fotógrafos de paisagem. Ele foi um dos mestres na questão de desenvolver processo fotográfico. Ele capturava a foto com uma fotometria específica, depois ia para o laboratório, Uhum. revelava o filme de uma característica, de uma forma específica e ampliava no papel fotográfico de uma outra forma, tudo junto. Não era uma coisa isolada. Ele pensava no todo. Aham. Tem 3 livros dele, que agora é só em sebo, talvez online, acho, que é a câmera, o filme e o negativo, que é ele falando sobre as 3 etapas da captura.
Ele era o tipo de Uhum. cara que ficava 3 dias numa paisagem com a câmera montada, esperando a nuvem passar no lugar certo. Beleza, agora eu vou fazer a foto. Para ter a foto que ele queria. Então, Entendi. acho que vale O, a o, o, referência. o, o Felipe, por exemplo, Diga. eu tenho duas lentes, né? Então eu sempre fico, tira uma, coloca outra. Tira... Você teria uma recomendação de lente que equalizasse essa O que você grande tem? angular com essa, Você tem a 1855 e o que mais? isso. Acho que é 10-22, né? Não, a grande angular é a 18, 18-22, um negócio assim. Pode ser 1022. É, eu acho que é 10-22. Cara, pensando nesse range, não. Eu acho que tem que ficar trocando 1855, 1022, pensando nesse range que você tem. Porque a 1022 ela é muito específica. A 1855 eu acho legal porque ela é versátil, Aham. pela mudança do ângulo de visão dela. Mas a 1022 eu acho ela muito específica. É uma boa lente, é legal essa lente. É Mas, porque cara, a não tem. 10-22, ela só dá uma sensação de dimensão, né? Ela abre muito Uhum. e aí você consegue pegar, mas é uma lente que eu uso mais para paisagens, né? De uma forma geral. É, mais específica. Você vai usar, Mas, eu por vou exemplo, se você quiser tirar uma fotografia com ela dessa casa aqui, por exemplo, você não conseguiria fazer uma foto com um objeto bem próximo, né? Não, porque ela não é para isso, né? É, exato. Você pode usar, eu posso fazer retrato com ela e aproveitar a distorção que ela vai me dar para um retrato fazendo bem pertinho. Eu posso usar ela para isso. Ela não foi Uhum. pensada para isso. Ela não foi construída para isso, mas você pode usar da forma que você quiser. Mas nesse range 10, 22, 18, 55, não tem jeito. Tem que ficar trocando mesmo. Qual seria uma que você, tipo, falar, se você usar essa aqui, você não vai ter uma grande angular como a 10-22, mas você vai conseguir Ó, ter uma abertura um pouco maior. eu sou suspeito para dizer porque eu gosto de grande angular. Uhum. Tá quase colado na minha câmera a 24 milímetros STM. 24 milímetros. Ela é 24 milímetros 2.8. É uma que é bem fininha, não é a 24 Uhum. milímetros 1.4, que é a grandona. Dera fosse, não é. E é 24 2.8. Mas eu gosto muito dela. Ela Tá. tem, ela tem uma certa distorção, mas não é nada ruim. Ela já é STM, que dá uma velocidade de foco legal. Ela é para crop, eu uso uma câmera crop. E então ela já dá um ângulo de visão de 24. Uhum. Ela é rápida. O problema das grandes angulares, não um problema, mas uma característica que pode incomodar algumas pessoas é a profundidade de campo que é pouca, né? Você, É isso. tudo foca. Exato. A hora que você quer fazer uma coisinha diferente, você quer ter um leve desfoque no fundo, você tem que trazer a pessoa para perto. Aí, Exato. aí eu troco, nos nossos ensaios, eu troco para uma 50 1.4. Aí tem que Ah, trocar. cinquentinha. Ou eu trago a pessoa bem para perto do quadro, Entendi. usando a 24 2.8. Tá Eu já ok, usei tanto ela então, em Felipe. 2.8 que eu nem sei se o diafragma fecha mais. Vai ter travado. Bom, Cara, Felipe, é isso. muito obrigado. Espero ter Eu ajudado. vou, com certeza. Se precisar de alguma coisa, dá um toque. Depois eu te mando essas referências, mas é o Ansel Adams, que eu falei, e Uhum. o livro da Magnum, né? Deixa eu escrever aqui. O livro da Magnum. Certo? Tá ok. Muito obrigado, Felipe. Imagina. Até a próxima. Tudo de bom. Até. Tchau. 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 Bom, é isso. Até a próxima.